Olá, seja bem-vindo ao canal Língua Portuguesa Professora Natália. Frase, oração, período. Apesar de serem confundidos, estes três termos possuem conceitos bem diferentes. Então, vem conferir comigo! Atenção! Apesar de ser apenas uma única palavra, nós temos aí uma frase. Pois frase, pessoal, é todo enunciado que transmita para a gente algum sentido, algum significado e que, obviamente, estabeleça uma comunicação. Reduza a velocidade. Que alegria! Como já vimos, a frase pode ser constituída de apenas uma palavra, como a expressão atenção, mas a frase também pode ser constituída por duas ou mais palavras, que podem ou não vir acompanhadas de verbo. Na frase reduza a velocidade, por exemplo, nós temos aí uma frase com mais de uma palavra e com a presença do verbo reduza. Já na frase que alegria, nós temos também uma frase com mais de uma palavra, mas não temos a presença do verbo. Então, só para resumir até aqui, pessoal, a frase ela pode ser formada por uma única palavra, desde que tenha um sentido, um significado que promova uma comunicação. Mas ela também pode ser formada por duas ou mais palavras que podem ou não vir acompanhadas de verbo, certo? E quanto à oração? Vejamos, se eu digo atenção, sabemos que estamos diante de uma frase, certo? E se eu digo prestem muita atenção na aula de hoje, nós também estamos diante de uma frase, mas uma frase com verbo, o verbo prestem, formando aí uma oração. A oração, pessoal, é toda frase que está organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ai, professora, mas o que é locução verbal? Na frase tenho de chegar cedo ao escritório, nós temos dois verbos juntinhos ali, seguidos ali, que é o verbo tenho, que é conhecido como verbo auxiliar nessa frase, e o verbo chegar, que é conhecido como o verbo principal dessa frase. Quando nós temos esses dois verbos juntinhos, o verbo auxiliar e o verbo principal, nós chamamos isso de locução verbal. E se você quiser mais exemplos, quiser conhecer mais sobre locução verbal, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu preparo uma aula para você. E já aproveita essa pausa e deixa aquele like aí. Observem estas duas frases. Acordei cedo e preparei um delicioso café. Os anos são degraus, a vida, a escada. Quantas orações vocês acreditam que há em cada uma dessas frases? Quantas orações há na primeira frase e quantas orações há na segunda frase? Acertou quem respondeu duas orações. Nós temos duas orações na primeira frase e temos duas orações na segunda frase. Lembram que eu disse que a oração é a frase organizada em torno de um verbo? Ou seja, para a gente ter uma oração, precisamos ter um verbo. A quantidade de verbos de uma frase é o que vai determinar o número de orações. Na primeira frase, nós temos os verbos acordei e preparei. Portanto, nós temos duas orações. A oração acordei cedo e a oração preparei um delicioso café. E na segunda frase, nós temos os verbos são e o verbo é. Sim, nós temos o verbo é, só que ele está oculto. Os anos são degraus, a vida é a escada. No lugar do é, nós temos uma vírgula que foi usada para suprimir o verbo. E o período? Quando nós temos uma frase com verbo, nós temos uma oração, certo? E quando nós temos essa formação da frase organizada em oração, nós chamamos isso de período. E esse período, ele pode ser simples ou composto. Preparei um delicioso café. Aqui nós temos uma frase
com apenas um verbo, preparei. Ou seja, nós temos uma oração. Quando nós temos apenas uma oração, nós temos aí uma formação de um período simples. Reduza a velocidade e preserve vidas. Aqui nós temos uma frase com dois verbos, reduza e preserve. Portanto, nós temos duas orações. Quando nós temos assim a formação de duas orações, nós chamamos isso de período composto. E vale ressaltar aqui, pessoal, que todo período ele termina com uma pausa bem definida, que na escrita é marcada pelo sinal de pontuação. Pode ser o ponto final, pode ser o ponto de exclamação, pode ser o ponto de interrogação, as reticências, entre outras, mas precisa haver esse sinal de pontuação. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!